Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as movimentações da minha carteira em outubro. Eu comprei mais de R$ 34.000 em ações e fundos imobiliários. Como de costume, eu não realizei nenhuma venda, eu sou de uma linha bem fundamentalista, então eu estudo bem cada um dos ativos, separo aqueles que eu acho que são bons, e aí eu coloco o preço máximo que eu posso pagar por cada um deles com base nos resultados que eles geram e nos fundamentos que eles possuem. A bolsa caiu em outubro por duas razões principais. A primeira delas, o aumento dos juros futuros nos Estados Unidos. As expectativas de inflação ainda não estão ancoradas em torno da meta de 2% por lá. E o segundo ponto foi no Brasil, a expectativa de um déficit público no ano que vem. O governo sinalizou que vai gastar mais do que vai arrecadar no ano que vem. Isso aí trouxe uma expectativa fiscal pior para o nosso país, jogando aí os ativos de risco para baixo aqui no Brasil também. Para quem pensa aí no longo prazo, isso é bom, né? Porque a gente pode continuar comprando as boas empresas, só que pagando mais barato aí por elas, né? Então eu vou trazer aqui as minhas compras do mês. A primeira foi a Engie, eu comprei 100 ações aí no dia 25. Paguei cerca de 40,71 em cada uma dessas ações, R$ 4.071 no total. A Engie, para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que é uma empresa que eu gosto bastante. Talvez seja a melhor empresa de energia da Bolsa de Valores. Ela é a maior geradora de energia renovável do Brasil. Ela possui fontes hídricas, eólicas e solares, todas elas renováveis. Ela atua também no setor de transmissão de energia e com a compra recente da TAG, ela se posicionou aí no setor de gás natural. A Engie é um caso raro, pessoal, de empresa que consegue crescer suas operações e seus lucros de forma gradual ao longo dos anos, pagando um bom dividendo. Cerca de 75% do lucro líquido dela ela paga em dividendos para os acionistas e mesmo assim ela não perde o controle da dívida. Então ela consegue crescer, pagar dividendos e manter a alavancagem controlada. Isso é bem raro de se encontrar em alguma empresa listada em bolsa, especialmente aí no setor de energia. A Engie é bem defensiva quando a gente olha aqui a margem líquida dela, ela opera consistentemente com margens líquidas acima de 20%. É uma margem bem folgada, ou seja, ela tem uma operação que é capaz de gerar um caixa livre bem interessante, bem robusto. É uma operação sólida e resiliente, pessoal. Uma margem líquida dessa aqui não é uma margem líquida pequena, considerando aí um histórico desde 2008. Eu gosto bastante de investir em negócios que têm boas margens, desde que a gente não pague um preço caro por isso, né? Quando a gente olha o histórico de lucro líquido da Engie, ela saiu de um lucro de 1 bi em 2008 para cerca de 2,5 bi em 2022. Como eu falei, ela não é uma small cap de crescimento, ela não vai duplicar e triplicar de tamanho rápido. Ela já é uma empresa grande, é uma empresa extremamente defensiva, resiliente, com boas margens, com dívida controlada, que consegue entregar crescimento de lucro. É um case bem interessante aí para longo prazo, na minha opinião. Quando a gente olha aqui o payout, a gente vê que desde 2019 a média foi de 81%, ou seja, 81% do lucro que ela gerou, ela pagou em dividendos para os acionistas. Esse ano ela sinalizou que ela pode reduzir o payout, que atualmente pela política de dividendos é de 75%, visando aí manter uma parcela maior do lucro no caixa dela, para poder investir em novos projetos que vão gerar mais crescimento e retornos maiores no futuro. A gente como acionista, a gente não pode achar isso ruim. Se a empresa vai ficar com uma parte maior do lucro para ela, para investir nela própria, e assim crescer o lucro e gerar mais dividendo lá no futuro e mais retorno para o acionista, a gente precisa achar isso bom, desde que de fato ela pegue esse dinheiro e aloque com disciplina e eficiência em projetos que realmente vão gerar crescimento e vão gerar retorno expressivo. O que ela não pode fazer é não pagar o dividendo, pegar esse dinheiro e colocar em projetos que não vão dar resultado. Isso a gente precisa acompanhar, o mercado não perdoa isso. Mas a Engie é uma empresa que tem bastante credibilidade, ela passa bastante confiança na alocação de capital. Só para vocês terem ideia, o ROIC dela, que é o retorno sobre o capital investido, é superior a 18% historicamente. É um ROIC bem expressivo. Então eu fico bem tranquilo dela usar esse dinheiro que viria para o meu bolso em forma de dividendos para investir em projetos que lá na frente vão me dar dividendos maiores, porque o lucro vai crescer e assim ela vai pagar dividendos maiores. Se ela retornar para um payout maior lá na frente e o lucro for mais alto, um payout maior em cima de um lucro mais alto vai gerar mais dividendos, especialmente para quem está comprando barato. Esse é o pensamento aí de acionista, pessoal, de sócio, de quem pensa no longo prazo. Agora eu vou trazer uma simulação aqui, pessoal, para a gente tentar entender um pouco das possibilidades para o futuro. O lucro da Engie em 2023, nos 6 primeiros meses, foi de 1,6 bi. Se a gente multiplicar isso por 2, a gente teria aí um lucro anual de 3,2 bi. Quando a gente olha para a base acionária, o que é isso, pessoal? É o total de ações que existem da empresa. São 815 milhões de ações da Engie que existem. Se a gente dividir o lucro projetado para ela esse ano pela base acionária, a gente vai chegar num lucro por ação de quase R$ 4. Quando a gente olha para o PL atual, ou seja, o preço de hoje da ação, que é 40,87, para o lucro projetado para 2023, que eu coloquei aqui 3,95, a gente chega num PL de 10,34 vezes. Não é um PL alto, considerando uma empresa da qualidade da Engie. E qual seria o dividendo potencial para esse ano, para esse lucro, na verdade? Para esse lucro de R$ 3,95 por ação, considerando aí 75% de payout, a gente chega num dividendo potencial de quase R$ 3 por ação,
Para quem pagar aí quase R$ 41 na ação, o dividend yield on cost seria de 7% ao ano. Eu não acho ruim, pensando na qualidade da Engie, receber esse dividendo anual. Então, acho que o preço de hoje não é um preço exagerado, não é um preço caro. Nada aqui é recomendação, é só a minha análise, a minha maneira de pensar sobre a bolsa. Mas eu não acho que esse é um preço caro. Agora, quando a gente olha para o futuro, se a Engie continuar crescendo os lucros aí a 10% ao ano, que foi a velocidade média do crescimento anual dela nos últimos 5 anos, que é o que a gente chama de CAGR, a gente está falando aí que ela pode chegar em 2028 com um lucro de 5,21 bi de reais. Se a gente dividir esse lucro pela base acionária dela, a gente chega em quase 6,40 por ação de lucro. Ou seja, cada ação teria direito a 6,40 do lucro de 5,21 bi de reais. Quando a gente olha o PL projetado, para quem está comprando a ação agora, a 40,87, se de fato lá em 2028 o lucro dela chegar em 5,21 bi, o PL projetado para quem está comprando agora, considerando o lucro do futuro, é de 6,4 vezes. Ou seja, a bolsa é sobre o futuro. Você tem que tentar imaginar o que vai acontecer no futuro. Você está pagando caro ou barato hoje pelo lucro do futuro? Essa é a grande pergunta na bolsa. Pagar 6,4 vezes numa empresa igual a Engie, considerando aí um PL para daqui 5 anos, para quem está comprando agora, para mim não é um mau negócio não. Por isso que eu comprei a ação, já tinha em carteira, aumentei minha posição, gosto da empresa, gosto do case, e nesses preços eu posso continuar aumentando minhas posições aí a depender das demais oportunidades aí no mercado. E qual seria o dividendo potencial nesse caso? Para esse lucro de 5,21 bi, se a gente considerar 75% de payout, a gente está falando aí em quase 4,80 em dividendos por ação. Pegando aí o preço atual da ação, que é 40,87, a gente estaria garantindo, entre aspas, aí um dividendo em cima do custo de aquisição de quase 12% ao ano. Olha só, se a gente continuar crescendo o lucro na velocidade de 10% ao ano, a gente teria lá em 2028 um dividendo de quase 12% ao ano para quem pagou R$ 40,87 na ação. Essa é a maneira aí que eu penso. É garantido isso aqui, pessoal? Não é garantido, pode não acontecer, mas é o meu racional aqui por trás da compra de Engie em outubro. Bom, eu vou trazer a segunda empresa que eu comprei, foi a Vale, eu também já tinha em carteira, eu comprei mais 50 ações nessas datas e nesses preços, totalizando aí R$ 3.200 praticamente. Eu cheguei aí a 650 ações da Vale na minha carteira. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu não gosto de empresas cíclicas, a Vale é a única que eu tenho na minha carteira. Mesmo assim, eu ainda controlo o percentual para que ele não represente um valor considerável da minha carteira. Então, eu vou comprando sempre de pouco em pouco, eu vou aumentando a intensidade dos aportes nas partes médias e baixas do ciclo. Como que a Vale funciona? A Vale ela depende do minério e da economia chinesa. Para os iniciantes eu sempre falo, tenha cuidado aí com empresas cíclicas, não vai comprar na hora errada. Quando é a hora errada? Quando a empresa está ganhando muito dinheiro, quando o preço da commodity está lá em cima e todo mundo quer comprar, vai naquela euforia e compra. Você tem que comprar na contramão do mercado, quando os lucros estão espremidos, quando a empresa está passando por dificuldades. Mas claro, você tem que ver se a empresa não vai quebrar, se é uma empresa que tem resiliência para sobreviver às crises. Mas commodity você compra na contramão do ciclo, assim como quase tudo. Sempre controle aí o percentual em carteira, não deixe que empresas cíclicas representem um grande volume da sua carteira. Por que eu tenho Vale em carteira, apesar dela ser cíclica? Eu considero que ela tem boas margens, então quando o preço do minério está alto, ela consegue operar com margens acima de 20, 25%. Então ela tem uma folga nas margens. Ela tem um minério de alta qualidade, então ela tem minério que consegue ser vendido por um prêmio maior do que o dos concorrentes. E ela tem um custo de produção controlado. Então o custo all-in da Vale hoje, que é o total de custo de produção dela para produzir uma tonelada, é de US$ 53. Então se o minério cair para US$ 53, mesmo assim ela não vai dar prejuízo. Esse é o break-even da Vale. Hoje o minério é negociado a cerca de 100, US$ 110 a tonelada. Então ela tem uma boa folga em relação ao custo de produção dela. E ela tem uma cadeia logística bem eficiente. Então são vantagens aí competitivas da Vale. Em cenários de alta do minério, ela gera bastante caixa, paga bastante dividendo. E nos cenários de baixa do minério, a gente aproveita para aumentar as posições, para comprar mais ações, para poder colher os frutos aí nos cenários de alta. É sempre assim que eu penso, na contramão do mercado. A terceira empresa que eu comprei é uma empresa nova na minha carteira, é a Ambev. Eu comprei cerca de R$ 25.000 em ações da Ambev no dia 25/10, foram 2.000 ações nesses preços. A Ambev é uma empresa que muita gente fala que perde para o CDI no longo prazo. Ela realmente está com dificuldade para conseguir crescer os lucros, mas eu vou explicar por que para mim ela faz sentido, para minha carteira, para minha estratégia de investimentos ela faz sentido. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho as minhas convicções, eu estudo praticamente todos os dias sobre as empresas, sobre a bolsa, sobre o mercado, gosto bastante do assunto. Você tem que saber o que você está comprando, o que você vai esperar daquilo que você está comprando. Quem compra sem saber para onde está indo ou só ouvindo dicas não consegue sobreviver. Mais de 80% do meu patrimônio hoje está em bolsa, então eu preciso de uma parcela defensiva em ações e fundos imobiliários, eu preciso de uma parcela que me dê resiliência.
E a Ambev se encaixa nisso. Eu sei que ela não vai duplicar, triplicar de tamanho, porque ela já é uma empresa aí com mais de 200 bi de valor de mercado. Eu sei também que ela não vai pagar um dividendo muito alto, apesar dela ter um payout elevado, mas é uma ação que vai desempenhar um papel de proteção da minha carteira. Por isso que eu coloquei ela em carteira. E geralmente quando eu coloco, eu não vendo. Então eu vou ficar com ela se ela não perder os fundamentos por muitos e muitos anos. Tem alguns pontos de atenção, eu vou explicar na frente, vou acompanhar eles, mas se nada mudar, ela vai ficar na minha carteira aí por longos anos. Então, o grande problema do investidor comum é que ele compra as coisas sem saber o que está comprando, sem saber onde vai chegar. Então, quando você estuda, tem a sua estratégia clara, você sabe aquilo que você está fazendo. Então, lógico, você vai ouvir as pessoas, você vai ser humilde para continuar aprendendo, vai filtrar aquilo que serve para você ou não, mas você vai ser convicto na sua estratégia. Você vai fazer aquilo que você acha que é melhor para você com conhecimento e embasamento. A Ambev, como eu falei, tem pouco crescimento de lucros, realmente, os lucros vêm andando de lado nos últimos anos. Ela vem enfrentando uma forte concorrência, especialmente da Heineken, e as margens vêm caindo, apesar da margem bruta ainda estar em 50%, que é uma margem bem considerável. Por que as margens estão caindo? Porque para defender a posição de mercado dela, para não perder mais market share ainda, ela vem não repassando todos os aumentos de preço que ela poderia. Por isso que as margens vêm sendo comprimidas. Esse é um ponto de atenção que a gente tem que acompanhar. O payout dela é de 70% a 90%, ou seja, ela paga de 70% a 90% do lucro líquido em dividendos. Considerando um lucro de 14 bi, para quem está comprando a ação a 12,50, ela deve gerar um dividendo de 62 a 80 centavos por ação, que nada mais é do que o lucro dividido pelo tamanho da base acionária, multiplicado pelo payout. Isso aí, dividido pelo preço da ação, gera um dividend yield on cost de 5 a 7%. Então, assim, eu estou comprando uma empresa, teoricamente, abaixo da média histórica de EV/EBITDA e de preço-lucro dela, acho que eu não paguei caro por ela. Vou receber um dividendo de 5 a 7% ao ano, é um dividendo regular, não é um dividendo alto, mas também não é um dividendo tão baixo. Quando a Selic chegar lá em 7%, a gente vai ter dificuldade de achar empresas que pagam esse dividendo, viu, pessoal? Então a gente tem que aproveitar agora para acumular as boas empresas aí. Mas eu vou receber um dividendo regular e é uma empresa que não vai duplicar de tamanho, vai crescer pouco realmente. Eu não espero grandes valorizações com ela, mas vai defender minha carteira, vai compor uma parcela de mais proteção da minha carteira. Então cada compra deve ser bem pensada, deve ser encaixada na sua carteira, nada é aleatório na bolsa, quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Para finalizar aqui, pessoal, comprei um fundo imobiliário, eu já tenho ele em carteira, comprei mais um pouco de cotas aí do XPML, foram 20 cotas no dia 13/10, paguei aí cerca de 112,98 nas cotas. O XPML é um fundo que tem participação em 16 shoppings aí no Brasil. O yield que eu espero para essa compra, né, 85 centavos para cada uma das cotas, eu paguei quase 113, isso vai dar 0,75% ao mês ou 9% ao ano. Esse nível de dividendo que o fundo vem pagando é um dividendo sustentável. Quando você olha a DRE do relatório gerencial, a gente vê que o resultado recorrente do fundo com os aluguéis dos imóveis permite a ele pagar esse dividendo de forma sustentável. Em outro vídeo eu vou mostrar como analisar o relatório gerencial de um fundo imobiliário, como entender se o resultado é recorrente, se não é. Vou mostrar isso num outro vídeo. O XPML tem boa diversificação de receitas. Dos 16 shoppings que ele tem participação, o Catarina Fashion Outlet é o que mais representa da receita total dele, mas mesmo assim é só 13% da receita total, ou seja, ele não está concentrado em termos de receita em um determinado shopping ou em um determinado inquilino, por exemplo. Ele está bem diversificado. Quando a gente olha os shoppings, são shoppings modernos em sua maioria, de qualidade, bem localizados. Quando a gente olha aqui para a posição em caixa, ele tem 833 milhões de reais em caixa. Como a Selic está alta, esse caixa está rendendo bem. Então ele não precisa ter pressa para alocar esse caixa, ele tem que encontrar empreendimentos que vão dar um bom cap rate, ou seja, que vão voltar um valor considerável de aluguel em relação ao tanto que ele vai pagar por aquele empreendimento. Então ele tem que ter calma para fazer essas alocações. Quando a gente olha aqui a alavancagem, ela é de 16% do patrimônio bruto, ou seja, somando todas as dívidas que o fundo tem dividido pelo patrimônio bruto, a gente chega em 16%. Se a gente olhar o cronograma de amortização da dívida, não é um cronograma apertado, é bem folgado ao longo dos anos. Considerando aqui a posição em caixa, ele pode optar por usar uma parte dessa posição para diminuir essa alavancagem se ele quiser, se ele não achar nenhum investimento que seja mais atrativo do que pagar a dívida, por exemplo, mas eu não acho que ele vai fazer isso, acho que ele vai alocar esse dinheiro em caixa em shoppings aí para receber faturamento das lojas, receber receita com estacionamento e conseguir aumentar o dividendo por cota. Lá na frente ele pode optar por fazer uma emissão para diminuir essa alavancagem ou usar os 5% do resultado recorrente que o fundo pode reter no caixa para pagar aí as dívidas ao longo do tempo. Então é uma situação ainda confortável, controlada, a gente vai acompanhando e qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui. Bom, pessoal, foi isso então no vídeo de hoje. Eu mostrei como eu aloquei R$ 34 mil em ações e fundos imobiliários na Bolsa de Valores em outubro. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar, não com recomendação, porque nada disso aqui é recomendação, mas sim compartilhando um pouco da minha mentalidade, como eu penso para fazer um aporte, o que passa na minha cabeça, o que está por trás de cada
compra, qual o meu racional. Eu sou um investidor aí de valor, com foco no longo prazo, fundamentalista. Espero poder ajudar alguém de alguma forma com o conteúdo que eu coloco aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês querem mais conteúdos assim. Um grande abraço a todos aí, bons investimentos.